Bem, então nós acabamos de calcular que emprestando R$ 450 para o seu amigo e ele te pagando depois de 60 dias, o valor da dívida dele em relação a você seria de R$ 455,25. Agora, se seu amigo quisesse saber se ele te pagasse em 10 dias, quanto de juros que seria incidido nesse período? Então, se você acabou de calcular, igual a calculadora ainda está armazenado o valor da taxa de juro incidido em 60 dias. Só que agora você está querendo saber qual o valor de juro incidido em 10 dias. Você não precisa apagar o registro da calculadora e fazer a conta toda de novo. Basta você apertar essa tecla RCL, que significa recuperar a informação que você deseja. Então, aperta a tecla R e depois a tecla N, que é o período que eu quero recuperar, duas vezes. Duas. Então, você observa que voltou o valor do período, que é 60 dias, que estava inserido. Se você agora digitar 10, que representa 10 dias, que é o período que você quer agora, e apertar a tecla Enter novamente, então o que acontece? Você apagou da memória da calculadora o período de 60 dias e alterou por 10 dias. Então, se você agora pedir o resultado apertando a tecla F e INT, ele te dá uns juros de 88 centavos, referente a 10 dias decorridos. Se você apertar a tecla mais, você vai ter que a dívida em 10 dias vai ser de R$ 450,88. Bem, utilizando desse mesmo princípio, a calculadora financeira vai permitir que você altere qualquer uma dessas três variáveis, conforme a sua necessidade. Então, vejamos o terceiro exemplo. Agora, o período continua 10 dias, mas você resolveu aumentar a taxa de juros para 14% ao ano. Então, eu tenho que alterar a taxa de juros, que agora ainda está em 7, para 14. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o período. Eu aperto a tecla recuperar, a tecla I, que é taxa de juros, duas vezes. Aí ele me mostra que a taxa de juros que está armazenada é 7. E eu altero ela para 14, digitando 14 e I. E agora eu peço para recalcular o resultado, apertando F e INT. Então, os juros de R$ 450 em 10 dias, levando em consideração os juros de 14% ao ano, é 1,75. Então, o valor da dívida passaria a ser R$ 451,75. Bem, agora, e se seu amigo, nesse quinto exemplo, e se seu amigo ele resolvesse falar que não, eu não quero pegar R$ 450 emprestado, eu vou pegar só 300. Então, você tem na calculadora armazenado o valor presente de 450, mas você pode mudar o valor do valor presente fazendo aquele mesmo princípio que nós fizemos com o período e com a taxa. Então, vamos manter o período 10 dias e a taxa 14 dias e alterar o valor presente para 300. Então, como que eu faço? Aperto RCL, que é recuperar, e o valor presente duas vezes. Achei 450. Aí agora eu insiro R$ 300, que vai ser o novo valor presente. Lembrando que tem que apertar CHS, porque R$ 300 é um valor que está saindo, valor presente. E depois eu peço para recalcular a taxa de juros simples. F INT. Calculou 1,17. Na hora que eu aperto a tecla soma, ele soma com os R$ 300. Então, depois de 10 dias a um juros de 14% ao ano, você vai ter R$ 301,17 para pagar. Bem, como vocês podem ver, a calculadora financeira apresenta várias facilidades para cálculos de juros. Essa metodologia de juros simples, no comércio, no dia a dia, é muito utilizada para você calcular o valor da dívida de um cliente que está com um título atrasado. Então, o cliente veio à sua empresa e está com a notinha 10 dias atrasado, 5 dias atrasado, ou 15 dias, ou 2 meses.
não importa a quantidade de dias, desde que você... Então, vamos supor que você tem uma política de cobrar uns juros de 5% ao mês pelo atraso de qualquer dívida da sua empresa. Aqui, vocês têm que sempre lembrar que, para o cálculo do juro simples, você precisa inserir os juros ao ano. Então, se você tem a pretensão de cobrar uns juros de 5% ao mês, você tem que converter esses juros de 5% ao mês a um juro anual. Então, se você vai cobrar 5% ao mês pelo atraso das notas de seus clientes, você tem que pegar 5 da Entra, digitar 12, que é a quantidade de meses que tem um ano, e multiplicar. Então, para cobrar um juros de 5% ao mês, a taxa de juros incidindo registrada na calculadora financeira tem que ser de 60% ao ano. Então, se você inserindo 60%, não importa a quantidade de dias que você inserir na sua calculadora, pelo atraso da dívida do seu cliente, ele vai calcular os juros adicional ao valor principal da dívida. Então, vamos criar um exemplo aqui agora. Vou zerar a calculadora. Vamos supor que o cliente está te devendo R$ 852. Aí eu vou apertar a dívida, o PV, R$ 852. E que você cobra uma taxa de juros de 5% ao mês, que equivale a 60% ao ano. Então, E que esse cliente seu está te devendo, está com 9 dias de atraso. Aí eu aperto F e Int. Você vai adicionar a dívida dele. Ele tem que te pagar hoje R$ 864,78. A dívida é de R$ 12. Então, isso é muito usado no comércio para calcular valores que o cliente seu está devendo. Você calcula o juro pelo atraso da dívida. Então, vale ressaltar que vocês nunca devem esquecer que, para o juro simples, a taxa sempre é anual. Tem que ser inserida anual. Então, vamos à próxima videoaula, que vamos falar agora sobre cálculos financeiros mais avançados.